Senhor presidente, senhores deputados, servidoras e servidores deste poder, quem nos acompanha pela TV, pela rádio, na tarde desta terça-feira. Eu preciso, evidentemente, retornar ao assunto, que é um dos assuntos mais debatidos, também pela imprensa catarinense nos últimos dias, que é a greve dos servidores públicos da saúde do estado de Santa Catarina. Dizer que na quinta-feira passada, como havia anunciado no microfone de aparte numa questão de ordem, fui até o Centro de Hemoterapia, o EMOSC, aqui da capital catarinense, e fiz livremente a minha doação de sangue. E acompanhei o abraço ao EMOSC que foi feito pelos servidores. Acompanhei, inclusive, dentro daquele estabelecimento, a presença de uma equipe de televisão, que faziam questão de filmar as cadeiras vazias. Eu, inclusive, me adiantei e sentei numa das cadeiras e disse, bom, eu estou aqui agora, vim para doar sangue, pode filmar. Mas o objetivo era mostrar as cadeiras vazias. Resta provado, inclusive com documentação, que o estoque de sangue do EMOSC não é menor hoje do que era no último dia antes de começar a greve. Mas os meios de comunicação continuam dizendo, ou o EMOSC tem sido o centro do debate desta greve. E aí caberia uma reflexão, inclusive, específica. Por que isso? Seria porque o EMOSC é administrado por uma organização social? Seria porque talvez interesses políticos outros e maiores estejam mais evidentes naquele estabelecimento? Porque o fato é que o EMOSC não parou de coletar e distribuir sangue. A greve leva talvez à necessidade de uma reflexão a respeito da forma como é feito. Evidentemente que com muita excelência do ponto de vista técnico, este trabalho do EMOSC catarinense, que merece aplauso principalmente às centenas de servidores que trabalham lá e alguns há muito tempo que construíram essa excelência. Mas a forma de administração, a destinação e a mentalidade de administração, através de uma organização social, é que de repente possa estar em xeque ou não querendo, né, que as coisas sejam debatidas. Como também é comprovável que não foi servidor daquela casa que enviou mensagem eletrônica para doadores. E isso tudo foi informado na imprensa e a imprensa divulgou. O fato é que é uma greve muito forte. Uma greve que foi motivada porque há 20 anos o governo está usando a hora extra, o sobretrabalho de milhares de servidores, porque o Estado parou, ou desistiu, ou diminuiu, né, a quantidade de recurso investido nos serviços essenciais, inclusive na saúde. E houve uma contratação de servidores menor do que era a necessidade ao longo desses 20 anos. Ao longo de 20 anos ou mais, ao invés de reajustar o salário de forma minimamente digna, os governos trabalharam na perspectiva de valorizar a hora trabalhada. E daí a hora plantão, ou hora extra, como queira. E de uma hora para outra o governo diz, olha, nós contratamos 300 servidores, faltam 2.000, mas nós contratamos 300 e vamos cortar a hora plantão de vocês. Cortar a hora plantão é cortar o salário, em alguns casos até 75% do salário. E evidentemente que contratando só 300 ou 600 servidores, outros estariam para entrar, não vai suprir a demanda. Então a categoria que estava lá quieta, trabalhando, cansada, trabalhando, ressuscitou e disse, bom, nós queremos também trabalhar só as 30 horas e queremos ganhar um salário digno.
E queremos que o governo faça mais concursos e contrate mais servidores. E, portanto, queremos que o governo nos dê uma gratificação para compensar aquilo que a gente trabalha a mais do que as 30 horas semanais. O governo provocou a greve com uma atitude impensada. E a greve começou, a greve foi suspensa por 15 dias a pedido do governo. A proposta que o governo apresentou 15 dias depois foi uma ofensa aos servidores, é uma ofensa aos servidores, porque qualquer proposta de aumentar qualquer centavo no salário passa por abandonar o direito às 30 horas semanais e voltar a ter uma jornada de trabalho de 42 horas semanais. E isso está sendo defendido pelos diretores dos hospitais e tem a repulsa imediata dos servidores em massa. Os servidores estavam fazendo um esforço enorme para cumprir a determinação judicial exarada logo nos primeiros dias da greve de manter pelo menos 70% dos serviços funcionando. Veja só, a legislação diz que é 30% nos serviços essenciais, deputado Sareta. Mas a decisão judicial era de que deveria funcionar 70% e não 30%. Os servidores estavam fazendo um esforço enorme para que isso fosse cumprido. Mas eis que agora, no feriadão, aliás, com data do Dia das Almas, do dia 2 de novembro, e em regime de plantão, aliás, essas decisões do judiciário acontecem quase sempre em regime de plantão, talvez porque os titulares não queiram, né, botar a sua assinatura em algumas coisas que o governo pede. Uma nova liminar que diz que os servidores em greve precisam ficar a 200 metros das unidades hospitalares. Olha, não precisa ser um especialista e nem precisa trabalhar na saúde para saber que uma das duas decisões não dá para cumprir. Se for cumprir os 70%, tem que ficar lá dentro ou muito próximo, junto ao hospital. Inclusive para fazer esse revezamento e garantir que nenhuma pessoa tenha a saúde prejudicada ou venha a óbito por falta de assistência. Se forem cumprir a última determinação judicial dos 200 metros, não tem como fazer isso. Até hoje, a segurança da saúde da população catarinense está sendo garantida porque os trabalhadores grevistas estão garantindo. Porque sabem da sua responsabilidade. Agora a decisão da desembargadora substituta em regime de plantão no Dia das Almas diz que tem que ficar a 200 metros do hospital. Quem pediu isso e quem assinou isso, quem participou disso, quem instruiu isso, participou de uma decisão, e não me dei outra palavra a não ser essa, de uma decisão insana. É uma insanidade e uma irresponsabilidade. Porque é só pensar onde fica 200 metros de cada um dos principais hospitais aqui de Florianópolis. Vai aparecer mais ainda para a população que a saúde está em greve, se for cumprir esta última decisão, essa última liminar. E eu repito, se os servidores tiverem que cumprir essa segunda determinação judicial, a primeira fica prejudicada. E aí sim, os diretores e meia dúzia, talvez de terceirizados, de estagiários e os médicos, apenas eles, em pessoa, vão ter que dar conta de todo o serviço do hospital. E aí sim, cumprir a última determinação judicial é uma irresponsabilidade, porque inclusive a vida das pessoas que estão lá ou que cheguem lá numa situação de emergência estará correndo, sim, sério risco de vida. A intenção, se percebe, política, é tentar aniquilar a greve antes que o governador Raimundo Colombo tenha que voltar para Santa Catarina, porque uma hora ele vai ter que voltar. Dizem que é na semana que vem, viajou por 15 dias no meio de uma greve da saúde, quando a saúde era prioridade 1, 2 e 3 nos comícios. Mas esta decisão judicial, a última inclusive, acaba irritando os servidores e fortalecendo ainda mais a greve. Essa é a avaliação da manhã de hoje e da noite de ontem.
Eu peço mais 30 segundos, senhor presidente. Mais 30 segundos, deputado Sargento Amorim. Muito obrigado, presidente. Mas só para concluir, dizer assim, ó, a greve está forte, os servidores vão manter a greve até o governador voltar, a não ser que a viagem se prolongue e passe lá pelos Estados Unidos, onde não posa e não voa nada, né? Então, a greve está forte e vai esperar o governador voltar. É preciso que as autoridades pensem, né, com racionalidade e com humanidade acerca de uma decisão pacífica para este conflito. Obrigado, deputado Sargento Amorim Soares. Próximo deputado inscrito, deputado Antônio Aguiar. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos.